eu já tô cheia da presença de Deus, porque Deus é real e Ele está aqui. E eu amo, e eu falo isso porque eu amo todas as vezes que eu sou convidada para ministrar. Eu amo os links que o Espírito Santo faz. Porque quando Deus está no negócio, Ele fala com cada um de uma forma diferente, mas para um único objetivo. E desde o louvor com Pedro Juan, a palavra de dízimos e ofertas, o testemunho, tudo está conectado. Porque Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. E quando Pedro Juan falou, não sei por que eu estou falando, eu falava ali de baixo, eu sei. E a irmã testificou, porque o Senhor essa semana me deu uma revelação, uma resposta do que antes mesmo que eu casasse com o Gilton, eu perguntava a ele. Só que aí, né, eu entreguei para Deus e esqueci. Deus veio falar comigo essa semana. E sabe o que Ele falou no meu coração? Não é a forma como você chega diante dEle, mas é a maneira que você permanece nele. Essa é a maneira. Então o improvável chega diante de Deus. Ele permanece e Ele vai dando passo de fé até chegar onde o Senhor quer levá-lo. Porque a gente vê vários homens, grandes homens, tremendamente usados, profetas por Deus, que chegaram diante de Deus de uma forma improvável. Moisés chegou como assassino diante de Deus. Moisés, ele foi separado sim. Isso me saltou aos olhos. Falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado isso, Senhor. Porque ele nasceu no berço, né, dele, hebreu, mas ele foi levado para onde? Para o Egito. E lá ele cresceu com costumes, com tudo, com a cultura, e ele se acomodou. E quando ele ficou sabendo que ele não era um egípcio, mas que ele era um hebreu, ele permaneceu da mesma forma com que ele estava. Porém, quando ele viu um irmão dele, e aí doeu, e nessa hora eu acredito que foi a mão de Deus que pesou no coração dele, que ele cometeu aquele homicídio, e ele temeu. Então ele fugiu e foi para o deserto. Então como ele chegou diante de Deus? Como alguém que tinha assassinado outro. Mas como ele permaneceu na presença de Deus, sendo obediente, Deus fez grandes coisas através dele, porque ele tinha a promessa. E ele decidiu permanecer. Como o apóstolo Paulo chega diante de Deus? Como perseguidor dos cristãos, assassino também, porque ele entrava, ele matava, ele destruía famílias, crianças. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, que ele reconhece Jesus, a vida dele é transformada. E ele permanece na presença de Deus, e ele larga tudo para ficar na presença de Deus. E é um dos maiores apóstolos que o Novo Testamento relata. Então, queridos, não é a maneira como você chega diante de Deus, mas é a maneira que você permanece diante dele, que vai te capacitar, que vai te preparar para você alcançar lugares altos, os lugares que ele mesmo desenhou para você. A maneira como eu cheguei diante de Deus também foi improvável. E aí esse é o ponto que Deus ministrou no meu coração essa semana. Quando eu tive essa revelação, eu falei, a resposta de Deus está aí. Depois de quanto tempo? 9, 10 anos? Porque vai fazer 8 anos que eu estou casada com o Gilton. E antes, eu conheci o Gilton na escola. Ontem até ele falou um pouquinho aqui na rede da família. E eu me apaixonei. E ele falou assim, opa, eu sou da igreja. E eu vim para a igreja, mas eu vim com a intenção do coração. Não era de conhecer Deus, é por causa dele. Então eu cheguei diante de Deus de uma forma totalmente improvável. Até o ponto dele chegar em mim, o Gilton perguntava assim, olha, você está na igreja por minha causa ou é por Deus? Porque se for por mim, minha filha, cai fora. E eu falei, querido, eu fui para a igreja por sua causa, mas hoje eu permaneço por causa da presença de Deus.
isso saltou, essa foi a resposta que o Senhor me deu. Não é a maneira como você chega diante dele, mas é a maneira como você permanece quando ele passa, quando ele cruza, quando ele entra na sua vida. Isso é tremendo, queridos, isso é tremendo. Mas essa não é a palavra de hoje. Glória a Jesus. Essa palavra eu até comentei ali embaixo com a Bíblia, poderia virar um seminário, porque olha, um seminário de como ser cristão na terra. Lendo aqui me saltou tantas revelações, e eu acredito que tem muitas outras mais. É o livro de Daniel. E aí nós vamos passar pelo capítulo 1 e 2. Abra sua Bíblia aí, Daniel 1, deixa ela aberta, que nós vamos degustar, se maravilhar e ser cheios dessa palavra. O Senhor tinha me dado esse tema, já tem um tempo, mas lá no encontro, Ele me embasou com a palavra dEle em Daniel. E o tema diz assim: se você é filho ou filha de Deus, você não é todo mundo. Se você é filho ou filha de Deus, você não é todo mundo. Porque nós temos uma cultura muito enraizada em nós, que muitas coisinhas que às vezes são imperceptíveis aos nossos olhos. Ah não, mas minha mãe faz isso, meu pai, fulano faz. Ah, todo mundo faz isso. Então vamos, todo mundo faz, não tem problema. Tem. Porque você não é todo mundo. Você é um filho. E para você ser filho, tem um processo. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão para mim, por favor. Quantos são filhos? Você sabe como você chegou a essa paternidade de Deus na sua vida? A palavra dele nos ensina quando a gente não sabe. Como? Porque muita gente fala, eu sou filho de Deus. Será? Será que realmente você é filho de Deus? Lá em 1 Coríntios diz como é o primeiro passo para nós termos essa legalidade de ser filho de Deus. Que é o quê? Confessar o Senhor Jesus, que Ele é o Salvador, crendo no nosso coração, que Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o primeiro passo. E aí Ele é imputado à salvação. Esse é o primeiro passo. E muita gente não sabe, ou muitas vezes não fez essa confissão de fé, e muitas vezes em algumas reuniões como essa, praticamente todas, a gente pergunta. E às vezes a pessoa fala, eu não vou não, eu não vou ser crente, eu estou aqui só assistindo, não é assim? Eu era assim. Mas isso é extremamente sério e necessário, porque é o teu passaporte, é a tua validação para ser chamado filho e filha de Deus. Agora, aí é imputado a salvação, mas existe um processo. Você, como filho e filha de Deus, você quer ser aquele filho distante? Ou você quer ser aquele filho íntimo, que deita, que abraça, que pula nos braços do Pai, que recebe tudo dele. E todas as coisas que ele tem, você herda por direito seu. Para isso, existe um processo. E lá no capítulo 1, nós vamos agora falar um pouquinho da história de Daniel, porque esse moço tão jovem, ele nos dá uma lição tão tremenda. Porque antes aqui, lá no livro de Reis, vai falar sobre o reinado de Nabucodonosor, como ele tomou ali Israel. E aqui só faz um resuminho no início aqui do capítulo 1, falando quando foi que ele tomou ali o reino que estava sobre o comando de Joaquim, né? E ali Nabucodonosor, rei da Babilônia, toma o povo. É tanto
que o exército dele era tão grande, ele era tão poderoso, que bastava ele chegar, pisar os pés na nação, o povo já, batia em retirada, porque a fama dele era grande. Ele foi um dos maiores e mais poderosos reis na sua época. Ele sucedeu o seu pai, e ele foi considerado o maior e mais poderoso rei do Império Babilônico. Então, quando Jeoaquim soube que ele estava, se mandou, nem esperou, porque ele sabia que ele não estava em obediência com Deus, porque o povo já tinha feito toda a lambança, vamos dizer assim, né, no reinado dele, e ele não era um rei segundo o coração de Deus e obediente. Então ele se mandou, e aí, só que o rei manda buscar ele, e aí, o rei toma, né, Nabucodonosor, toda a prataria, todo o ouro, e leva com ele, né, os espojos, e junto também aprisiona o povo. E ele manda escolher, dentro dos dos jovens da nobreza, dos filhos de rei, daqueles que eram mais perfeitos, ele manda ali recolher esses, porque ele queria ali colocar a cultura, a língua, o conhecimento nesse povo, para que eles pudessem fazer parte do corpo ali dos sábios, né, do rei. E Daniel está aí nesse grupo. Daniel foi um deles que foi aprisionado para levar junto ali, para viver como um dos sábios ali do rei. Só que aí Daniel, quando chega lá, né, e isso conta no capítulo 1, o rei manda separar todas as iguarias finas, né, da sua mesa, todo o melhor vinho, para que eles pudessem ser alimentados, ser cuidados. Mas Daniel, vocês já conhecem a história, muitos aqui, resolve não se contaminar com o alimento, porque esse alimento, as carnes, eram consagradas a outros deuses. Tudo eles consagravam aos outros deuses. E Daniel tem essa sabedoria e esse coração já temente a Deus e sabendo da palavra de Deus. Então ele resolve o quê? Se separar para não ser contaminado, que é o primeiro ponto. Então, quando a gente recebe Jesus, confessa Ele, nós temos essa legalidade, agora nós precisamos andar num processo de santificação, que é a separação daquilo que todo mundo faz. Porque os filhos de Deus não é todo mundo. Então nós precisamos, o primeiro ponto que a gente aprende com Daniel é o quê? Se separar. Então ele se separou para não ser contaminado. Queridos, e às vezes você pensa assim, mas a contaminação está naquele pecado grotesco, naquela coisa absurda que eu deixei de fazer, ou talvez é assim, um vício alcoólico, ou um vício, não sei, de fumar, ou uma prostituição, ou algo dessa maneira que às vezes a gente escuta, né, aqui sair do altar como coisas grotescas. Não. Mas esse se separar é nos pequenos detalhes. Sabe como Deus me deu essa ministração? A gente sabe que aquela avenida lá do Macro, do antigo Macro, ela está toda em reforma, né? E todo dia eu passo por lá para ir trabalhar. Quarta, quinta e sexta que eu vou trabalhar, passo por lá. E lá na frente tinha uma rotatória que estava impossível de passar. Então eles fizeram um desvio. E esse desvio tinha que andar mais ou menos uns 5 metros ou 6 para você fazer o retorno e entrar pelo meio da rotatória. Mas só que como estava uma desordem, aí o que aconteceu? A gente ia, eu ia todos os dias, o pessoal começou a furar ali no meio da rotatória para entrar, porque ficava mais fácil. E aí, quando eu passava, a mente ficava, eu passo ou não? Aí, não. E todos os dias eu era tentada a cortar ali. Fazer com que todo mundo fazia. Eu estou dando um exemplo simples. Estou falando que isso é pecado não, tá? Eu estou dando um exemplo nas pequenas coisas, porque talvez são pequenas coisas lá na sua casa que você pratica até imperceptivelmente por causa da tua cultura, por causa da tua criação, que você não percebe, que te impede de se santificar e se separar para que Deus te use poderosamente. A bispa disse aqui agorinha, nós precisamos orar mais, nós precisamos ver milagre acontecer, o paralítico levantar, o cego ver,
igreja cheia, e por que não vemos nos dias de hoje? Nós precisamos nos separar mais cada dia, nas pequenas ações. Lá em casa mesmo eu tomei uma atitude, porque não é fácil. Às vezes você quer a coisa da sua maneira, e às vezes o outro não faz da sua maneira. É não arrumar de casa, é alguma coisa assim. E eu e Gilda, a gente combinou. Quando um tiver porco-espinho, o outro quieta, se afasta, fica calado. Porque é assim, onde dois não quer, um não briga, não é? Nós aprendemos isso com muito tempo, com muita oração, com muito jejum. Porque casal, é perfeito. Não. Não. Sabe o que acontece com o matrimônio solidificado? É aquele matrimônio, quando um respeita o outro, há um raspar, assim, das diferenças um do outro, porque eu sou totalmente diferente do Gilton, e o Gilton é totalmente diferente de mim. E esse raspar foi moldando, e a gente vai aprendendo a forma como o outro é. Então a gente vai, se eu fizer isso, eu sei que tem coisa, se eu fizer, não vai dar bom, o Gilton vai inflar. E da mesma forma ele sabe que eu sou assim. É nesses pequenos detalhes que a gente às vezes perde a bênção. Sabe? Às vezes quando minha mente começa a encher de coisa. Olha, tá vendo isso aqui? Não, mas isso não é assim. E a mente da gente fala. A mente da gente fala o tempo todo. E a gente se deixar entrar. Sabe o que eu aprendi a fazer? Quando vem essas acusações, essas coisas na minha mente. Epa! A alma bendiz ao Senhor, assim como diz o salmista, e começa a louvar e desvio esse pensamento mal, porque não é de Deus. Então são essas pequenas coisas, não são coisas gigantescas, que o povo de Deus precisa. Até mesmo quando a gente está sentado aí. Ei, se a palavra não te transformar hoje, se você não sair daqui motivado, a culpa não é minha não. A culpa é sua, porque a palavra, ela transforma, ela liberta, ela cura e ela salva. Não sou eu. Eu sou apenas uma mensageira do Senhor, que veio abrir a carta para você e ler a carta. E é essa carta, o conteúdo dela, que tem o poder de transformar a tua mente. E é o conteúdo dela que tem o poder de mudar a direção da sua vida. E Daniel, ele entendeu que naquele momento ele precisava se separar. Ele não iria contaminar com aquelas coisas, porque ele precisava. Porque o segundo ponto, ter um tempo de preparo para realizações futuras. E quando a bispa falou que ela profetizou sobre você, Eloide, eu lembrei na hora dessa palavra, desse ponto. É um tempo de preparo para realizações futuras. Então, por isso que a gente precisa permanecer. Ei, você sabia que Davi foi ungido rei? Mas antes de ele governar e reinar, ele esperou muito tempo, mais de 12 anos. Ele não foi direto lá das ovelhas, lá do aprisco, para o palácio, não. Ele passou por várias provações, várias, de todos os tipos. Mas o que permanecia, e eu não entendi às vezes, quando eu vi, Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Eu não entendia isso. E um dia saltou aos meus olhos, ele é considerado segundo o coração de Deus, porque ele não esqueceu da promessa que Deus fez a ele. Então se ele errava, que ele voltava, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, só o Senhor pode me tirar desse lamaçal. Senhor, só o Senhor pode me livrar dos meus inimigos. Ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele lembrava de quem era Deus. E é por isso que a pedrinha matou o gigante. Porque Davi tinha plena consciência de quem era Deus. Então, a
Aí nós vamos lá para o capítulo 2. Antes um pouquinho, Daniel aqui, queridos, às vezes a gente fala, Daniel jejuou 21 dias e orou. Sim, ele fez. Mas nesse tempo de preparo, foram 3 anos. 3 anos se alimentando somente de legumes e água. 3 anos, não foi 21 dias que às vezes a gente pensa que é. Vou fazer o jejum de Daniel de 21 dias. Ele jejuou e orou 21 dias por uma coisa específica. Mas aqui, a Bíblia fala que ele, porque o rei mandou aqui que o seu servo preparasse esses moços aqui. Lá no versículo 5, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passaria a servir o rei. Então, isso aqui que ele fez foi ao longo de 3 anos. Imagine você comendo só legumes e água 3 anos. E aí é tanto que o servo do rei, ele duvidou, mas Deus deu graça para Daniel quando Daniel chegou pedindo para que isso lhe fosse servido. E fizeram um teste de 10 dias. E depois desse teste, os moços que estavam com ele também, que são os 4, eram mais formosos do que os outros. E ele ficou no preparo de 3 anos. Para quando chega lá no versículo 19, o rei dizer assim: então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Porque Deus viu o coração de Daniel, porque ele se separou, ele se preparou. Deus colocou nele sabedoria. E a partir do capítulo 2 vem o desafio. Agora você está preparado. Então vamos lá. Lá no verso 14, você vai ver que quando se está preparado, nada pode te abalar, nem mesmo uma sentença de morte. Sabe por quê? Porque lá no início do capítulo 2, o rei tem um sonho. E esse sonho, o rei não entende nada. Então manda chamar os seus encantadores, seus feiticeiros, e pede que eles o revelem o sonho e a interpretação do sonho. Porque nem o sonho o rei quis falar. E aí, nenhum deles, não, isso é impossível. O Senhor não fala, o que o Senhor está pedindo é impossível a qualquer ser humano. Ele fala isso. É impossível, ninguém pode fazer isso. Ninguém. Aí o rei se enfurece com que ele dá a resposta. E aí manda matar todos os sábios, inclusive aqueles que vieram ali de Israel. Manda matar. Daniel está preparado, porque ele passou o tempo dele de preparo na presença de Deus. Ele não se abala com a sentença de morte, porque ele reconhece quem é o seu Deus. E aí fala, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Então Daniel, com cautela e prudência, irmãos, o povo está atrás dele para matar ele. Com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou ao encarregado o que estava acontecendo, que decreto era esse. E ele fala, ali no versículo, seguindo o versículo 15, porque esse decreto do rei é tão urgente assim? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e revelaria ao rei a interpretação. Olha a ousadia de Daniel, mas essa ousadia é porque Deus tinha preparado ele.
E ele sabia que não era por ele, mas era por Deus que estava preparando ele para realizar coisas futuras e grandiosas. Então o rei concede o tempo a Daniel. E aí, ele chega aos seus amigos lá no versículo 17, né? Os companheiros, e diz: então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este ministério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Sabe o que eu entendo aqui? Que o reino de Deus não é um reino da singularidade, mas ele é um reino da pluralidade. Sabe por quê? Porque onde há um movimento, onde há a comunhão dos irmãos, há poder de Deus. Como foi esse encontro, gente? Poder de Deus, porque se reuniram, oraram em concordância, estavam com o coração voltado para Deus. As tardes da bênção também é assim, e será muito mais poder de Deus, porque o povo que vem aqui vai entender de onde vem o poder. E o Senhor vai acrescentar, bispa. Vai acrescentar, porque nós vamos permanecer na doutrina dos apóstolos, que é Cristo Jesus, que está lá em Atos, que é seguir os passos de Jesus. E lá fala, em Atos, quando a gente persevera na doutrina dos apóstolos, o Senhor vai acrescentando um a um. E isso aqui vai estar cheio. Porque nós vamos perseverar. Amém? Então o reino de Deus não se move na singularidade. É preciso ter comunhão. É preciso que os irmãos em comunhão orem, jejuem uns pelos outros, para haver poder de Deus. Aleluia, Senhor. Depois dessa oração vem a revelação para Daniel de Deus. E olha que tremendo. Lá depois você vai ler, você pode ler depois, lá depois dos versos 19 e 23, Daniel recebe em sonhos a revelação. E eu entendo que a revelação da sabedoria de Deus alcança aqueles cujo coração está preparado para recebê-la e usá-la com responsabilidade. No seu tempo de preparo, no seu tempo com Deus, Deus te preparando, quando Ele traz para você aquela realização que Ele quer fazer através da sua vida, você tem que ter responsabilidade para fazê-la. Por quê? Ah, se eu não fizer, vai parar? Não. Se você não fizer, querido, ó, dá licença. Vai surgir outra pessoa, Deus vai levantar outro. Então não decida mais procrastinar o que Deus tem para a sua vida. Não decida mais procrastinar. E a revelação de Deus, queridos, ela é detalhada. Se você vai ler lá depois, Daniel falou detalhes que somente pela sabedoria de Deus ele poderia ter. Isso é tremendo demais. E aí quando Deus age dessa forma, o que acontece? O rei mais poderoso daquele império babilônico se prostra diante de Daniel, porque ali ele não está prostrando diante de homens, mas está prostrando diante de Deus, que é todo poderoso. Ele se prostra diante de Deus e reconhece que não há um Deus maior, que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso é tremendo demais. E o sonho do rei, o que era o sonho do rei? Qual era a interpretação do sonho do rei? Isso aqui é fantástico. Ora, se naquela época o rei era o mais poderoso, o bam, qual é o sonho que Deus dá para ele? O sonho
que não existe um reino maior, nem um rei maior do que o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Porque a pedra que sai, que corta sem nenhuma mão e quebra a estátua do rei, é a pedra angular, é Jesus Cristo. Olha isso aconteceu lá nos anos 600 e poucos antes de Cristo. Mas Jesus está desde a fundação do mundo. E o rei tem essa visão. E eu entendo, isso é tremendo. Tudo pode acontecer. Pode se levantar todos os tipos de pessoa que acha que tem poder nessa terra, como hoje a gente escuta e a gente vê grandes governos fazendo miséria no povo. Mas nada, nem ninguém é maior do que o reino e o rei do reino de Deus, porque é Jesus. Queridos, e o melhor de tudo, eu e você somos cordeiros desse reino. Quando nós cremos e tomamos posse, quando nossa mentalidade ela é transformada pela mentalidade de Cristo Jesus, quando permanecemos na palavra, quando nos separamos para estar sós com Deus, para querer que Ele tire de nós tudo aquilo que Ele não colocou, mas que foi colocado com a nossa cultura, com os nossos ensinamentos, com a nossa família, com o nosso contorno social, tudo, Ele vai tirando e Ele vai quebrando com todo o nosso orgulho, nossa inteligência quando achamos que somos alguma coisa. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. E quando eu me converti, eu me achava. E aí lá em casa eu era tal porque eu tinha me convertido e aí eu tinha esse, sabe? E aí um dia, eu estava na minha casa com os meus primos. E aí começou uma discussão. E eu tinha uma tia que era em minha defesa, entrava. Não, Carita foi transformada. Carita foi mudada. Carita é humilde. Humilde? Falaram assim, humilde? Essa aí não. Aí eu cheia da razão. Por que eu não sou humilde? Minha prima só virou para mim, bispo, e falou assim, por isso aí. Jesus. Foi a mesma coisa de me dar um tapa na cara ou um tiro. Eu me quebrei, Senhor, como eu sou orgulhosa. Daquele dia em diante eu comecei um processo de desconstrução daquilo que eu achava que era certo, daquilo que eu sabia, para que o Senhor pudesse construir em mim aquilo que Ele queria. Está construído? Não. Está em construção. Mas eu permaneço diante do Senhor. E eu quero a cada dia permanecer diante do Senhor. Fique de pé. Eu sei que eu me passei um pouquinho, e tinha muitas coisas mais. Mas tudo no seu tempo. As coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Eu quero só finalizar com uma oração que Daniel faz. Porque aconteceu muitas outras coisas e você sabe a história de Daniel. Foi jogado na cova dos leões, teve muitas provações. Uau! Mas nenhum momento ele desanimou. Nenhum momento ele abandonou a fé dele. Nenhum momento ele ficou em casa porque estava cansado demais para vir no culto. Nenhum momento ele se calou porque ele queria a glória só para ele. Nenhum momento ele entrava em casa e fechava a porta e não falava com os vizinhos. Nenhum momento ele deixou uma oportunidade passar. Oh Senhor,
Obrigada, Pai, porque nós que somos tão falhos, todos os dias o Senhor nos enche com o teu amor. Todos os dias o teu Espírito está disponível para nos orientar. Assim como toda manhã, Senhor, quando o sol nasce, o Senhor traz uma nova oportunidade para que a gente possa viver. E eu imagino o Senhor falando: hoje aquele meu filho ali, ó, ele vai fazer tudo que eu desenhei para ele, porque ele já sabe o que está no meu coração para ele. Então ele vai fazer. E eu imagino a misericórdia do Senhor desse jeito, quando a palavra fala que ela se renova a cada manhã sobre nossas vidas. É trazendo essa oportunidade de nós vivermos o melhor de Deus. Ai, Senhor. Daniel diz: porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Deixa Deus entrar de uma forma tão sobrenatural na tua vida que você não entenda mais quais são os seus passos. Deixa Ele te levar, porque não tem lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Não tem melhor coisa de ver um filho se derramando na presença de Deus, como eu pude presenciar minha filha nesse encontro. Em tantos outros não tem. Mas muitas noites eu orei, eu chorei, eu jejuei. E lá eu liberei uma profecia sobre a vida dela. Eu liberei que ela voasse, alçasse voos altos na presença de Deus. É isso que eu quero para a vida dela. É isso que eu mais desejo e Deus sabe. Hoje eu tenho entendimento. Se ela falar: mamãe, eu não vou fazer um curso de medicina, eu não vou fazer uma odontologia, eu não vou fazer uma psicologia, mas eu vou para um seminário, mas eu vou me capacitar para levar a vida de Deus. Está liberada. Vá e prospere nas coisas que Deus quer que você prospere. Porque eu entendo que ou nós estamos com Deus, queridos, ou não estamos. Não é meia boca. Porque assim não vai acontecer maravilhas, sinais, prodígios, não vai acontecer milagre. É tudo da boca para fora. E a transformação, ela vem de dentro, para alcançar as vidas. Põe a mão no seu coração. Pai, eu sei que todos nós aqui, Senhor, somos improváveis diante de Ti. Nós chegamos de maneiras, Pai, diferentes, mas de maneiras totalmente improváveis, meu Deus. Mesmo aqueles que nasceram num berço cristão, mas quando verdadeiramente chegou na Tua presença, chegou de maneira improvável. Nessa tarde, Senhor, tantos os que estão aqui presentes, como os que estão assistindo e assistirá, que o Teu Espírito Santo de poder possa tomar o lugar dele, que é de direito nos corações.
Toma, Senhor, cada vez mais a minha vida por completo. Toma cada vez mais, Pai. Querido, abra a sua boca. Peça ao Senhor agora neste momento. Rasgue os céus. Rasgue o seu coração. Porque lá em Joel fala para você rasgar o seu coração. Não é as suas vestes. Isso eu entendo que você tem que rasgar o seu coração diante de Deus. Peça a Ele mais sabedoria. Peça a Ele mais revelação daquilo que Ele quer para a tua vida. Incapaz, mas vencedor eu sou em Ti, Senhor. Tome o seu lugar no altar do Senhor. Tome agora, venha sem reservas. Tome o seu lugar no altar do Senhor. O que você vai deixar aqui hoje, essa tarde? O que você vai deixar essa tarde aqui hoje para o Senhor? Às vezes você está aí se perguntando: é só mais um culto? É só mais um momento de adoração? Não! Todos os momentos na presença do Senhor são ímpares. Sempre Ele faz. Sempre Ele te dá mais. Provável, improvável, escolhido, eu sou incapaz, mas vencedor em Ti, Senhor. lembrei de uma canção aqui, que eu tenho meditado nela e eu quero viver. Ela é uma canção em espanhol que fala: alza tus ojos y ve. Levanta o seu olho e vê. La mies está lista. A seara está pronta. Mas o Senhor precisa de ceifeiros. O Senhor precisa de ceifeiros. E quando esses ceifeiros se manifestam, se levanta. Ah, você não está entendendo. E a canção fala: assim como as águas cobrem o mar, es el poder de Deus em sua vida. Assim como as águas cobrem o mar, vai ser o poder de Deus derramado na sua vida.